Seguimos com a nossa série E Agora, João. A gente continua esse debruçar sobre o Evangelho de João, pegando ali princípios do discipulado, como nós temos conversado ao longo desse tempo. E hoje eu quero trazer aqui um texto belíssimo, né? Que é João capítulo 17. E a gente vai tentar, a partir desse texto, responder essa pergunta: como é que Jesus discipulava? Né? Nós estamos olhando principalmente para a vida de Jesus e o chamado de Jesus aos seus discípulos, e estamos ali aprendendo com o Mestre acerca dessa caminhada do discipulado. E eu convido você à leitura desse texto, João capítulo 17, versículo 1 ao versículo 26, porém eu quero te alertar, ou na verdade te conduzir a uma leitura a partir de uma lembrança, que nós estamos diante de uma oração de Jesus. Isso deve, assim como toda leitura bíblica, deve atrair um olhar atento, né? É interessante que a gente vê Jesus orando e às vezes a gente até se pergunta o que Jesus orava, né? Bom, nós estamos diante de uma oração de Jesus, então eu convido você a acompanhar a leitura desse texto comigo. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu o deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja.
Bom, nós estamos aqui diante dessa belíssima oração de Jesus. E essa oração, Jesus também está prestando um relatório ao Pai. Jesus está fazendo um resumo, né, em oração do seu ministério. Então é por isso que nós podemos, a partir dessa oração, extrair respostas a essa pergunta, né? Como Jesus discipulava, e ver aqui alguns princípios que nortearam a caminhada de Jesus com seus discípulos e que também devem nortear a nossa caminhada do discipulado. A primeira evidência, o primeiro elemento, e na verdade isso aqui não seria nem um primeiro ponto, mas é o ambiente onde esse ensino acerca do discipulado se encontra, e que é o ponto essencial, é o ambiente da oração. A gente precisa lembrar que Jesus está orando. Jesus orava. É muito interessante que, se a gente fosse pensar em um homem na Terra que não precisava ou não precisaria, teoricamente, de oração, provavelmente nós falaríamos Jesus, né? Mas o próprio Jesus orou. E isso se faz muito importante, a gente lembrar da importância da oração na caminhada com Jesus, sobretudo na caminhada do discipulado. Não existe vida com Deus, não existe desenvolvimento na fé cristã, não existe caminhada do discipulado se ela não acontece nesse ambiente de oração. E por que eu gosto de trabalhar a oração como um ambiente? Porque a oração não é um ponto, assim, da vida, né? Ela aparece em momentos da vida, obviamente, de muitas formas, em muitos momentos, mas a oração é o ambiente. A oração deve ser a vida, a oração deve ser a forma como se vive. Nós somos instados pelo apóstolo Paulo a orarmos sem cessar. Como é que é esse negócio de orar sem cessar? Tem hora que você dorme, tem hora que você come, tem hora que você tem que parar de orar. Obviamente que o apóstolo Paulo não está falando dessa oração litúrgica que a gente faz em determinados momentos, mas o apóstolo Paulo está falando de uma consciência, uma vida de oração, uma oração no Espírito, como mesmo o apóstolo Paulo vai falar em Efésios, ou seja, é uma vida que vive nesse ambiente da oração. Oração, essa relação de falar com Deus, essa relação de estar aberto a ouvir a voz de Deus e derramar o coração e a mente diante de Deus. Ou seja, Jesus vivia esse ambiente da oração. E é nesse ambiente da oração que Jesus desenvolve o seu ministério, inclusive desenvolve o discipulado. E obviamente que esse ambiente de oração, essa vida de oração, essa mente cativa a Deus se manifestava em orações, em momentos de orações. Quer seja como, por exemplo, quando Jesus vai agradecer ao pão e o peixe, ou quando Jesus se retirava para orar no deserto por longas horas, né? Enfim, ou aqui em João capítulo 17, quando Jesus está ali com seus discípulos em oração. Obviamente que essa vida de oração, essa mente cativa a Deus, ela aparece pontualmente na caminhada de Jesus por meio dessas expressões de oração, que ora se dava em oração de agradecimento, em intercessão, em petições, em derramar o coração diante de Deus, em buscar auxílio em Deus, enfim, como é na nossa vida. A oração, ela se mostra e se manifesta na nossa trajetória de muitas formas. Tem hora que a gente ora com os nossos irmãos, tem hora que a gente recebe a oração dos nossos irmãos, tem hora que a gente vai orar e fala e ora e abre o coração diante de Deus, tem hora que a gente vai orar e não fala nada, só fica em silêncio. Tem hora que a gente vai orar e só chora e só conseguimos derramar o nosso coração em lágrimas diante de Deus. Enfim, a oração se manifesta de muitas formas. Agora, mais do que uma prática que é encaixada em determinado horário da nossa agenda, a fé cristã, Jesus Cristo, o Espírito Santo, nos convida a uma mente cativa a Deus. Isso é uma vida de oração. É uma mente que quando acorda, quando dorme e enquanto dorme, está cativa ao Senhor Jesus Cristo. Está pensando em Cristo. Está em diálogo constante com Jesus. Não precisa falar, calma, vou parar agora e vou orar, né? É como se a oração se restringisse apenas a essa fórmula mágica, né? A um jeito de juntar as palavras. Não.
A Bíblia nos ensina que nós somos chamados a um relacionamento constante de oração. Então, é interessante observar que a forma como Jesus discipulava, e aqui nós vamos elencar alguns pontos, e destacar algumas expressões desse discipulado de Jesus e que nos servem de inspiração. É importante lembrar que todos esses elementos estão inseridos numa vida de oração, de tal forma que você pode tentar copiar um por um, mas se não tiver inseridos em uma vivência de oração, em uma mente cativa a Deus, em uma mente aberta a ouvir a voz de Deus e a falar com Deus constantemente, meu amigo, isso vai ser assim, uma receita de bolo que no fim vai dar um bolo muito ruim, um bolo muito amargo, porque tudo isso que Jesus fez num ambiente de oração, numa vida de oração, numa vida cativa ao Pai. Bom, uma primeira resposta à pergunta, como é que Jesus discipulava, e é a ênfase, uma das ênfases desse texto, é glorificando a Deus. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Essa palavra glorificar, glória, glorifica o teu filho, glorifica ao Pai, os discípulos que o Senhor me deu também me glorificam aqui, enfim. Essa expressão da glória no texto vai aparecer inúmeras vezes. Você pode até agora começar a grifar aí no seu texto bíblico toda vez que aparece essa expressão glorificar, glória, dar glórias, enfim, né? Porque esse era um desejo intenso de Jesus. Viver uma vida que glorificasse ao Pai. E Jesus pede para que o Pai o glorifique, porque chegou a hora, e aqui é interessante, porque marca um ponto de mudança no ministério de Jesus. Por muitas vezes Jesus dizia, não, ainda não é minha hora, ou aos seus discípulos, não vai divulgar isso porque ainda não é a hora. Mas aqui Jesus toma consciência que chegou a hora, e aí ele está se referindo à cruz, está se referindo à culminação do seu ministério. Então ele diz, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique. A expressão glória na Bíblia, ela aparece no Antigo e no Novo Testamento a todo instante. E ela é uma expressão muito densa, porque ao mesmo tempo que ela traz essa perspectiva de beleza, essa perspectiva de exaltação, essa perspectiva de louvor, ela também é densa porque manifesta de alguma forma uma presença de Deus. Uma presença densa, uma presença apalpável. A glória do Senhor enchia e enche toda a terra, né? Não é apenas uma expressão que nos remete a um ato de louvar, engrandecer, exaltar, que também está inserido nessa ideia de glória, mas essa ideia de glorificar também diz respeito a uma manifestação visível, materializável, densa, que todos percebem, todos veem e que de alguma forma nos faz perceber uma face de Deus. Nos faz perceber um pouco do ser de Deus, obviamente não em sua totalidade, porque Deus habita em luz inacessível, mas nos faz perceber uma face de Deus e é suficiente para nos derrubar no chão. Como foi a experiência de Moisés, e Deus diz, olha, nenhum ser humano, nenhum mortal pode me ver e permanecer vivo, mas você vai ver a minha glória passar na sua frente, né? Isso foi suficiente, como aconteceu com os profetas, enfim. Então é muito interessante que essa oração de Jesus, esse desejo de Jesus, norteia as suas ações e a sua vida. Uma vida que se dedicava em manifestar a glória de Deus e uma vida que manifestava em glorificar ao Pai, em dar louvor a Deus. Ele mesmo nos revela o caminho para glorificarmos ao Pai. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse ou antes da fundação do mundo. Bom, como é que Jesus, que desejava glorificar ao Pai, e foi assim que Jesus discipulou, glorificando ao Pai e ensinando isso aos seus discípulos, portanto é também uma trilha que nós devemos seguir. Como é que Jesus glorificou ao Pai? Ele diz aqui, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, nós glorificamos a Deus quando vivemos uma vida de obediência ao Pai, completando tudo o que Ele nos chamou para fazer.
guardando as suas palavras, obedecendo aos seus estatutos, seguindo os seus caminhos, tendo uma vida de piedade, de apego a Deus, cativada a Deus, enfim. São instrumentos e meios pelos quais nós glorificamos ao Pai. Assim como Jesus, e é interessante que Jesus diz: Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu acho isso muito belo, porque Jesus está falando: Senhor, relembrando, eu abri mão da minha glória, como diz o apóstolo Paulo, mas eu anseio o momento onde o Senhor vai restaurar essa glória que eu tinha antes da fundação do mundo, que nós não imaginamos o que é isso. A gente não tem consciência. Nos evangelhos, a gente tem muitas manifestações da glória de Deus, por exemplo, a transfiguração, os milagres, a cruz é uma manifestação da glória de Deus, a ressurreição é uma manifestação da glória de Deus, mas Jesus está pedindo aqui pela restauração da glória que ele tinha antes que o mundo existisse, que é uma coisa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas que um dia nós veremos. E assim, vai ser com certeza das coisas mais lindas que alguém poderia ver e contemplar, né? Então, isso aqui é interessante porque nos lembra qual foi o preço que a Trindade pagou. Cristo abriu mão da sua glória, a glória que tinha antes da fundação do mundo, dessa presença densa, dessa manifestação densa do Pai. Isso custou, a nossa existência custou muito, mas aqui Jesus nos ensina que ele tinha um desejo grandioso de viver uma vida que glorificasse ao Pai, e era assim que Jesus discipulava, glorificando ao Pai. Jesus também discipulava manifestando o Pai. Eu revelei teu nome, ou manifestei teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Jesus manifestou, revelou, e essa palavra ela traz a ideia de tornar visível, tornar palpável, é o que o próprio João vai escrever na sua primeira carta. Nós vimos, nós tocamos, nós apalpamos, os nossos olhos viram, ou seja, Jesus discipulou manifestando ao Pai, manifestando o Pai, tornando a presença do Pai visível, tornando as virtudes do reino, tornando o reino de Deus visível, palpável. A todo instante foi assim que Jesus discipulou os seus discípulos. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Uma das formas que Jesus manifestava ao Pai era por meio do seu ensino, revelando aquilo que o Pai tinha lhe dito, ampliando o entendimento dos discípulos acerca da revelação do Pai. E, obviamente, além de uma manifestação prática, encarnada, na sua resposta de amor, de misericórdia, de justiça, de confronto, enfim, de compromisso com a verdade, de uma vida com obediência. Jesus mesmo vai dizer no verso 14, eu dei aos meus discípulos a tua palavra, Senhor, e o mundo os odiou. Ou seja, essa manifestação do Pai por meio do Cristo não apenas tornava real essa experiência dos discípulos com o Pai, não apenas ensinava aos seus discípulos acerca do Pai e das verdades bíblicas, as verdades acerca do reino de Deus, mas também inseria o discípulo no contrafluxo da história. Porque no mundo que caminha para um adoecimento e um apodrecimento, a manifestação do Pai na história é um sinal vivo de vida, né? É um sinal claro dessa luz que invade as trevas e dissipa as trevas. Jesus discipulou manifestando o Pai. Nós também, na nossa caminhada quanto discípulos de Jesus, e também quando somos chamados a discipularmos uns aos outros, também somos chamados a manifestar o Pai, a manifestar o reino de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que cada vez mais manifeste o reino de Deus. Nós precisamos ser discípulas de Jesus que cada vez mais manifestem o Pai, o reino dos céus.
Porque a gente sabe, na época de Jesus era assim, muitas pessoas diziam e falavam em nome de Deus, mas manifestavam o diabo, manifestavam o inferno. Então é muito mais do que falar em nome de Deus, muito mais do que usar um linguajar religioso, é muito mais do que citar versículo bíblico, mas é ser uma manifestação encarnada do amor do Pai, da graça do Pai, da misericórdia do Pai, da justiça do Pai, das virtudes e dos valores do reino de Deus. Jesus discipulava manifestando o Pai e nós assim também somos chamados a discipular. Também encontramos nesse texto que Jesus discipulava protegendo os seus. Enquanto, disse Jesus, eu estava com os discípulos que o Senhor me deu, Pai, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. E a gente vê isso constantemente. Jesus está se preparando para partir. Os discípulos estão temerosos, como a gente vê no capítulo 16, mas Jesus diz aos seus discípulos, vocês não vão estar sozinhos. O Consolador vai ficar com vocês não vão ficar em nenhum momento desprotegidos. Mas Jesus relembra que enquanto ele estava com seus discípulos, Jesus os guardou. E os guardou, sem dúvida, das investidas do diabo. Vamos lembrar que logo depois que Pedro faz a declaração áurea da sua caminhada, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele é assediado pelo diabo a fazer Jesus desanimar da cruz. E Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Jesus está protegendo seus discípulos. Vamos lembrar que momentos antes da crucificação, antes de ser preso, Jesus, nesse contexto aqui, diz a Pedro, em Lucas, e diz para Pedro, isso está lá registrado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, Pedro, o diabo me pediu para peneirá-lo, o diabo pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu intercedi por você, para que você permaneça firme. É Jesus protegendo seus discípulos. Jesus protegia os seus discípulos ao ensinar-lhes, ao limpá-los por meio da palavra de Deus, como ele mesmo diz nos capítulos anteriores desse bloco de João, vocês já estão limpos por meio da palavra. Jesus protegia os seus discípulos orando por eles, intercedendo por eles, estando com eles, confrontando-os, consolando-os, encorajando-os. E Jesus protegia os seus discípulos guardando-os no nome que o Pai tinha concedido aos seus discípulos, ao Cristo no caso, né? Dando aos seus discípulos essa segurança, esse local seguro de estarem guardados no próprio Pai, um local onde eles não podem ser tocados, tirados, arrastados. Jesus os guardava. E assim Jesus discipulava, protegendo os seus. Assim também nós somos chamados a discipularmos. E assim também somos chamados a vivermos nessa caminhada de discipulado. Não à toa que quando você olha as cartas pastorais, Paulo está todo o tempo falando para Timóteo, para Tito, acerca desse cuidado, acerca desse proteger dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres, encorajar aqueles que estão convalescidos, enfraquecidos, confrontar aqueles que estão em caminho de morte, em rota de morte, criar um ambiente onde essas pessoas sejam acolhidas, confessem os seus pecados, recebam oração, sejam curados, enfim. Nós também, enquanto discípulos de Jesus, somos chamados a proteger, a guardar uns aos outros, em Cristo Jesus. Não na nossa força. Eu não consigo nem me guardar e nem me cuidar. Mas na força do Cristo, em Cristo, nós conseguimos seguir essa trilha de Jesus. Nós aprendemos também que Jesus discipulava os seus discípulos enviando-os. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E parece meio contraditório, porque Jesus, ele protegia e guardava os seus discípulos, mas ele também enviava ao mundo. E a gente sabe que o mundo aqui, nessa perspectiva de João, é esse sistema caído, é esse ambiente anti-Deus, anti-reino de Deus. Como é que Jesus vai enviar os seus discípulos, como ele mesmo diz, como ovelhas em meio a lobos?
Mano, que proteção é essa? Que guardar é esse, né? Interessante que o proteger e o guardar de Jesus não significa blindar a gente. Não significa colocar a gente num gueto ou numa bolha. Pelo contrário, é uma proteção que se faz presente e que nos enche de coragem e de ousadia para irmos em direção ao mundo. O próprio Jesus orou, e essa é uma oração de Jesus ao Pai: não os tire do mundo, mas os livre do mal, do maligno. É interessante que às vezes a gente ora contra Jesus, né? Contra a oração de Jesus. A gente quer sair do mundo, quer ficar no nosso gueto, a gente só quer conversar com crente, só quer falar com crente, compra pão em padaria crente, roupa em boutique crente, só vê coisa de crente, só fica num gueto religioso. E a gente ora contra a oração de Jesus. Porque qual é o sentido da luz em lugares iluminados? A luz só faz sentido em lugares escuros. Qual o sentido do sal em lugares que não precisam do sal? Não serve para nada, a não ser ser jogado fora e pisado pelos homens. O nosso chamado à fé cristã, o chamado de Jesus por nós, a oração de Jesus por nós, é uma oração que nos envia ao mundo. Nós não precisamos temer. Capítulo 16 diz, como o André bem lembrou, o príncipe deste mundo já foi vencido. O Espírito de Deus habita em nós. Nós estamos sob a oração de Jesus. E a oração de Jesus é uma oração que nos envia. É por isso que ele nos protege. Mesmo indo como ovelha em meio a lobos, nós estamos guardados pelo Senhor. Nós não estamos blindados das circunstâncias da vida. Quer o mal contingente, a morte, as doenças, as tragédias, enfim. Ou quer o mal na sua personificação do maligno, que vai nos atacar de muitas formas. Mas nós não podemos parar. Interessante que eu converso com muito crente cheio de medo. É medo da China, do comunismo, do Papa, de não sei o quê, da onda X, da ideologia Y. E os caras assim apavorados, né? E aí me mandam vários vídeos, assiste esse teólogo, assiste esse vídeo aqui, porque eu vi e eu fiquei assim angustiado. Eu falei, irmã, isso é teologia ruim, para de ver isso. Não, mas por que você assistiu? Eu falei, não assisti, nem preciso ver. Toda teologia, toda pregação, toda exposição bíblica que enche o nosso coração de medo, de angústia, de paralisia, é uma exposição equivocada, errada, ruim, de péssima qualidade. Porque quando nós encontramos com o texto bíblico, nosso coração se enche de coragem, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo: levanta, Deus não deu para nós espírito de covardia. Como diz João às igrejas, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Isso é o resumo de Apocalipse, o Cordeiro venceu. A igreja é vitoriosa. Então Jesus discipula enviando a gente para o mundo e inundando nosso coração de coragem. Obviamente que isso não significa que nós não devemos ser prudentes na nossa relação com o mundo e na nossa relação com a cultura. Nós devemos ver de tudo, reter o que é bom, nós devemos ver as coisas que são lícitas e as coisas que convêm, nós devemos não amar o mundo nem as coisas que há no mundo, enfim, tem diversas recomendações. Porém, nós estamos inseridos nesse mundo e nós somos chamados a ramificar onde estamos, no nosso trabalho, na nossa escola, a nos envolver, a sair dos nossos guetos, a acolher aqueles para os quais, às vezes, a religião coloca um monte de parede por conta de medo. E aí vai levantando parede. Nós não levantamos parede, nós derrubamos as paredes, nós convidamos as pessoas às mesas, aos banquetes de amor e evidenciamos de forma corajosa o amor e a transformação e o poder do Evangelho. Jesus enviava os seus discípulos e nós assim também somos chamados a discipularmos e a sermos discípulos dessa forma. Um quinto destaque: Jesus discipulava em santidade. Em favor deles eu me santifico, para que eles
também sejam santificados pela verdade. Jesus ora, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus se santificava pelos seus discípulos. Jesus se separava, Jesus obedecia a palavra. E esse ato de Jesus beneficiava não somente a ele, mas aos seus discípulos também. É muito interessante que o processo de santificação para o qual nós somos chamados e que Deus desenvolve em nós por meio do Espírito e que nos conduz em uma trilha estreita onde nós temos que abandonar a velha vida e abraçar e nos vestir novas roupas, esse processo de discipulado não beneficia apenas a nós, mas também, de forma misteriosa, milagrosa, sobrenatural, abençoa os que estão ao nosso redor. É o que Paulo fala aos Coríntios quando ele está falando acerca do casamento, quando o marido casou com uma mulher que não crê em Cristo ou vice-versa, ele diz, olha, santifica-se. O marido que casou com uma mulher pagã se santifica, por ele e por ela, porque no seu santificar a mulher também é tocada, é abençoada. O inverso também é a mesma coisa. Quando nós nos dispomos nessa trilha de santificação, não é um benefício só para nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor também são abençoadas, também são transformadas, também são tocadas. Essa é a manifestação de Deus que não fica limitada a nós, mas que alcança as outras pessoas que estão ao nosso redor. E a gente ouve isso diversas vezes. Quantas vezes você já não chegou no trabalho e alguém diz, você chegou aqui, esse clima mudou. O que tem? O que você fez? Você nem fez nada, não falou com ninguém. As pessoas percebem. Jesus santificava pelos seus discípulos. E o seu processo de santificação, de obediência ao Pai, de separação das coisas de morte que conduzem à morte, abençoava-os da sua volta. E Jesus ora ao seu Pai pedindo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra limpa a gente, como nós vimos, João capítulo 15. Vocês estão limpos pela palavra. A palavra de Deus vai quebrando conceitos equivocados, vai construindo uma nova forma de pensar. Jesus discipulava os seus discípulos em santidade e nós assim somos chamados para vivermos nessa trilha do discipulado e também para discipularmos a semelhança de Jesus. E por fim, Jesus discipulava promovendo unidade. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa unidade de Jesus, que Jesus promovia nos seus discípulos, e aqui Jesus está orando por todos nós. É muito legal que essa sessão do Evangelho de João, Jesus está orando por aqueles que viriam a se converter por conta da mensagem dos seus discípulos, e somos nós. Jesus estava orando por nós, intercedendo por nós. Estava orando por mim, por você. Isso é belo de pensar que Jesus orou por nós e ora por nós, continua intercedendo por nós. Por isso que nós podemos ir. Por isso que nós somos enviados ao mundo, contrários às coisas de Deus, e ainda mantemos-nos protegidos e guardados, porque Jesus está orando por nós. E Jesus promovia a unidade, e não uma unidade no aspecto da uniformidade. Todo mundo vai pensar aqui do mesmo jeito, vestir do mesmo jeito, ser igual, falar... Não. Havia diversidade entre os discípulos e há diversidade entre o corpo de Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai ilustrar isso, descrevendo e usando a imagem do corpo. O corpo não é só mão, o corpo é olho, cabeça, mão, pé, enfim, há uma diversidade dos membros. Porém, há uma unidade profunda, porque essa unidade que Jesus promovia não era a unidade de uma filiação partidária, de uma filiação de membresia institucional. Essa unidade era uma unidade linkada à Trindade, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Essa unidade era uma unidade promovida à semelhança da unidade da Trindade. A mesma unidade que o Cristo, o Pai e o Espírito desfrutam
nós, quanto igreja de Jesus, podemos desfrutar. Meus irmãos, isso é um negócio inimaginável. E, aliás, esse é um dos temas centrais do propósito de Deus para nós. Deus sempre foi uma unidade plena, harmônica, diversa, mas plenamente no desenvolvimento e na prática da união. Deus cria um ser à sua imagem e semelhança. Cria também uma humanidade para desfrutar dessa unidade, dessa condição de ser um, mesmo sendo muitos. E desse tipo de vivência onde a gente não sabe onde um começa e o outro termina, porque nós estamos tão imbricados, mesmo sendo diferentes. Estamos tão unidos e num caminho tão harmônico que não tem como falar de mim sem falar do outro. Só que a queda gerou essa ruptura. Homem e mulher já não se via mais como extensão. E foi assim na história inteira. Mas Jesus resgata isso e promove entre a sua igreja uma unidade que é muito maior do que uma filiação. Diz respeito à humanidade, uma unidade linkada com a Trindade, a semelhança da Trindade, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. E ainda Jesus sinaliza que esse é um testemunho para o mundo de que o Pai enviou o Filho. Aqui, meus irmãos, a gente precisa reconhecer que a gente está em falta. A gente precisa pedir perdão ao Pai. Nos últimos anos, o nosso país foi tomado por um espírito de Babel. A gente não consegue mais falar a mesma língua, nem mesmo nas nossas instâncias mais afetivas, na nossa família. Por questões passageiras. Nós precisamos lembrar que nós fomos chamados para vivermos uma unidade com a Trindade e com o nosso irmão. Nós não podemos nos colocar contra essa unidade. A gente pode pensar diferente, a gente não precisa ser uniforme, a gente pode ter ideias diferentes, em todos os campos, mas a gente tem que ter consciência de que essa unidade custou o preço de sangue. E é o projeto da Trindade para a humanidade, ser humanidade à semelhança da Trindade. E é o que Jesus promoveu entre os seus discípulos, entre a sua igreja, orou para que nós fôssemos um. Que inclusive sinaliza que esse é um testemunho que evidencia que o Pai enviou o Filho. Ele transformou as divisões e os muros entre os homens, ele quebrou isso e transformou em uma humanidade de fato. Por fim, capítulo 18, verso 1 e verso 2, diz que, tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos, atravessou o vale de Cedron. Do outro lado, havia ali um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar. E daí em diante, a gente conhece o fim da história. Jesus é preso, surrado, torturado, tem um julgamento injusto, é crucificado, morto e ressuscita. Enfim. Mas eu acho interessante que todos esses movimentos que nós destacamos aqui, que sinalizam para a gente como Jesus discipulava, estão inseridos no ambiente da oração. Jesus termina de orar e depois da sua oração vai para aquilo que nós chamamos da paixão de Cristo. Às vezes a gente acha que a oração ela é um instrumento para promover uma mudança significativa para uma vida mais confortável, né? Jesus poderia terminar a oração aqui e os anjos virem e o carregarem, não. Mas Jesus termina a oração e vai direto para a cruz. A oração não é esse instrumento para mudar o mundo a nosso favor. A oração é poder de Deus para movimentar os nossos pés na direção do martírio. Jesus se levanta e vai para um local onde ele sabia que Judas
ali o trairia e que dali em diante ele iria para a cruz. Mas é inevitável porque ele disse: glorifica o teu filho. E a cruz é uma expressão da glória de Deus, do seu amor, da sua misericórdia. Por isso, mais do que regras aqui para seguirmos na nossa caminhada ou no nosso discipulado, a gente precisa sempre lembrar que tudo que Jesus fez a partir de uma vida de oração, uma mente cativada a Deus. De tal forma que ele não queria que fosse feita a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. E mesmo sendo a vontade do Pai a cruz, sofrimento agudo, sofrimento que o afligiu profundamente, o Cristo levanta e segue em direção. Porque a oração não é um instrumento para mudar as coisas ao nosso favor, mas é poder de Deus para movimentar os nossos pés na direção que devemos ir, para a qual Ele nos aponta, mesmo que custe o nosso martírio. Paizinho, guarda o nosso coração e que a gente desfrute dessas marcas que encontramos na vida de Jesus com seus discípulos e que se estendem a nós, e que a gente também viva isso com aqueles para os quais o Senhor tem nos chamados a discipularmos, como Cristo fez com seus discípulos e somos chamados também a fazermos. Guarda o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.